Pai seja convosco, povo do Eterno, louvado seja o nome do Criador, por mais uma vez estar conversando com você aqui e gravando um novo vídeo. Nós estamos gravando uma série de vídeos para ajudar no povo do Pai a conhecer realmente a Escritura segundo o próprio Yahshua, como ele ensinava. Nós não podemos lançar outro fundamento que já foi lançado, fundamento dos apóstolos e dos profetas, fundamento dos profetas e dos apóstolos, como de fato a palavra diz. O que nós temos a ver aí é que hoje nós ouvimos demais dizer que Yahshua, só Yahshua, é só Yahshua e não tem mais para ninguém. Yahshua é o pastor, Yahshua é meu pastor e nada me faltará. Tá certo? Tá certo, Yahshua é nosso pastor. No entanto, Yahshua, quando a palavra fala que Yahshua é único, é no sentido, é o único pastor, é no sentido de que ele é o maior. Ele é o maior. No livro de Aldim, capítulo 13, verso 20, está escrito: Yahshua, o grande pastor das ovelhas. Em outros lugares fala Yahshua, o grande príncipe, como está nos profetas, como Dayanu, blasfemado como Daniel. Então, algumas pessoas não têm essa compreensão, ou não passaram isso para o povo que creu em Yahweh. E as pessoas passaram a crer que Yahweh é o único pastor mesmo. É o único pastor, Yahweh é que é o pastor, Yahweh é que é meu pastor. Mas precisamos ensinar, evangelizar. E a evangelização mostra para nós que Yahshua chamou 12. Chamou 12 discípulos. E os fez, segundo a palavra, apóstolos. No capítulo 8 de Manial, corrompido como Mateus, está lá o nome dos 12. Então nós temos aí Yahshua mais 12. A noiva do Cordeiro de Yahshua, segundo a palavra, a noiva do Cordeiro, que é o povo de Yahshua, chamado também o Holial, o corpo de Yahshua, espiritual, e também chamado de igreja, né? Igreja, eclésias, corpo espiritual de Yahshua, é o corpo espiritual. Esta igreja, esse corpo, enquanto corpo espiritual, tem o cabeça é Yahshua, ele é o cabeça da Holial, ele é o cabeça, então ele é chamado de quê? De o grande pastor, de o grande príncipe, de o cabeça. No entanto, esse mesmo corpo tem membros. Existe membro, todo corpo tem um membro. Tem o braço, tem a perna, tem tudo, tem os, né? Tudo tem lá suas divisões. Todos são importantes para o corpo. E quando esteve aqui, Yahshua, quando esteve aqui, diz a palavra, desceu às mais baixas partes da terra, levou o cativo o cativeiro e deu dons a homens. Deu dons. Esses dons espirituais, eles precisam ser encontrados na Holial, no corpo. Esses dons deixar distribuído pelo próprio Ruha do Pai. O irmão está chegando aqui agora, pode dar o seu like, pode se inscrever nesse canal, se você achar relevante, se você entender que é bom, tem bom ensinamento, você pode dar o seu like e compartilhar também. Se inscreva no canal, né? Tá bom? Obrigado. Então, seja bem-vindo, viu?
Observe o seguinte, eu estou pregando aqui agora sobre a hierarquia na obra. Algumas pessoas aprenderam Yao sem hierarquia na obra. Sem a hierarquia. E isso não existe. Assim como existe parte do nosso corpo que é importante, que é muito importante, pois sem ela o corpo sofre. Tem parte do nosso corpo que nós podemos viver sem ela, mas tem parte que nós não podemos viver sem ela. Deu para entender? O Holial é como um corpo. Uma das coisas que nós não podemos viver sem é a cabeça. Nosso corpo físico precisa da cabeça. Não é isso mesmo? E quem é o nosso cabeça? Espiritual e Alcha. Mas o que é que ajuda a cabeça? Quais são as partes que é importante mesmo do corpo? Sem essas partes, inclusive, o corpo, a cabeça sofre consequências. A gente pode observar que é muito importante as mãos, na verdade. Porque desde que o homem é homem, não havia colher e o homem comia com as mãos, não é verdade? Então tem os braços, tem as mãos. Os braços e as mãos, né? Essa parte nossa é importante. Nós colocamos assim. Mas tem parte, tá aí, importante também, que depois vem as pernas, para se locomover, não é verdade? Então, para você ter uma ideia de que no corpo, um corpo tem que ter as partes importantes para que mantenha esse corpo. Nós podemos aplicar isso aí aos apóstolos. Os apóstolos, os 12 primeiro, eles iam à frente. Yaucha é o cabeça? É. Yaucha é o único pastor? É. Yaucha é o grande pastor? É. Mas ele chamou 12 consigo para levá-lo a outros. E disse-lhe por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então, é importante entendermos a necessidade dos apóstolos nas Escrituras. Por outro lado, também nós podemos observar que Yaucha sempre dizia assim: convém que eu vá em tal lugar para que se cumpra a palavra que de mim está escrito no profeta tal. Não é isso mesmo? Você já deve ter lido na Bíblia isso. Da palavra, né? Então, Yaucha dava, cada passo que Yaucha dava era para se cumprir o que o profeta disse. Então, Yaucha, ele alcançou, realizou a sua obra citando os profetas. Sim ou não? Sim. Convém que se cumpra o que foi dito pelo profeta, né, tal. Tá bom? E o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Tudo que Yaucha falava, ele citava os profetas. Em momento algum, Yaucha, durante a sua caminhada, mencionou, por exemplo, que não deveria dar crédito ao que o profeta tal falou, que não estava errado, que... Ele nunca fez isso, Yaucha. Ele sempre assinou o que os profetas disseram. Muito importante isso. Muito importante isso. Yaucha disse então que a lei e os profetas vigoraram até Yohanan. Esse vigoraram, duraram, se referiu ao anunciamento dele mesmo, porque em Yohanan se cumpriu o que os profetas haviam predito. Em Yohanan se cumpriu. A partir de Yohanan e do seu batismo, passou então agora o evangelho da salvação ser transmitido por Yaucha.
transmitido por Yahusha. Porém, Yahusha, voltamos a dizer, como cabeça, ele instituiu um corpo espiritual, um povo, e estabeleceu, então, primeiramente, apóstolos, e colocou apóstolos para conduzir a obra. A palavra diz assim que ele se dirigiu a um homem certo dia e disse assim: tu és Cafos, que a gente lê Pedro, te darei a chave. Manial, capítulo 16, versículo 18. Te dou a chave do reino. O que tu ligar na terra terá sido ligado no Chamayal. Algumas pessoas têm aprendido o evangelho de Yah e têm dito que é só Yah que eles servem. E é só Yah que é o pastor deles, é só Yah. Mas o próprio Yah escolheu um homem para que estivesse com a chave e fizesse a ligação entre Yahusha e o Chamayal, o céu. Então agora não é mais Yahusha sozinho, único, mas haveria aquele que ligaria as pessoas ao Chamayal e desligaria. Então uma fé pregada hoje, que é só Yah, que é o único pastor, Yah é o único, não tem mais ninguém, está lançando por terra o fundamento dos apóstolos, que a Escritura fala que não se pode lançar por terra o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Quando se abre mão de quem? Do apostolado, você está desmerecendo o cargo mais importante, um dos cargos mais importantes, que é chamado de primeiro na escala, na hierarquia espiritual. Esse homem recebeu a chave do reino. E é pelo próprio Yahusha. Quer dizer que então havia uma hierarquia. Ele passou a ser o mais importante entre os demais. A Escritura não mostra que Yahusha deu a chave para outro. Foi para ele. Desculpe. De maneira que a chave que estava com Yahusha foi dada a ele, para fazer a ligação entre a terra e o Chamayal. Nós encontramos então isso escrito na Escritura no livro de Manial 16, verso 18. Mas nós estamos vendo um evangelho anunciado hoje como sendo o evangelho de Yahusha, onde prega abertamente que não existe homem, não existe ninguém à frente, não pode haver, é só Yah, é o único pastor. É assim que tem que ensinar mesmo? Não pode. Tem que ser de acordo com a Escritura. De acordo com a Escritura. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, está escrito: Yah comprou homem de todas as nações e fez para o seu pai sacerdotes. Apocalipse 5, 10. Yah comprou homem de todas as nações e fez para o seu Yah sacerdotes. Então é muito importante que o irmão creia em Yahusha, creia em Yah,
mas creia nos seus sacerdotes. Nos seus sacerdotes. Hoje, porque uma das coisas que ficou prometido para Al-Holial, para o corpo de Yahshua, pelo cabeça que é o próprio Yahshua, é que o Espírito Santo, Ruach HaYeshua, guiaria os homens em toda a verdade. Em toda a verdade. É a função do Ruach do Pai, o Consolador, guiar o homem em toda a verdade. Guiar quem? Os homens em toda a verdade. Mas que homens são esses? São os homens que falariam movidos pelo quem? Pelo próprio Espírito de Al. E esse Espírito de Al tem uma harmonia com os profetas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também teria profetas. Porque está escrito que a igreja primitiva, Holial, havia profetas. Havia também profetas. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 8 a 11, nós encontramos dizendo que o Criador levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Primeiramente, apóstolos. Segundo, evangelistas. Terceiro, profetas. E quarto, segundo, profetas. Terceiro, evangelista. E quarto, profetas. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas, tá? Terceiro, evangelista. E quarto, pastores. Pronto. Então, meu querido, minhas queridas irmãs em Yahshua e em Yahshua, nosso querido Salvador. É muito importante o irmão entender que ao Holial não sobreviveria, não pode sobreviver, não pode ser o Holial de Yahshua sem os dons distribuídos pelo Ruach, o Espírito Santo. Isso é muito importante, a ação do Espírito Santo na distribuição dos dons. Os dons espirituais e os cargos é dado pelo Espírito. A uns, pois, primeiramente, o Holial, na igreja, apóstolos, lembra? Primeiramente. Aí nós podemos ver os 12, primeiramente, vir na nossa mente. Os 12. Mas depois o Espírito Santo continuaria até o final conosco, trazendo novos apóstolos, novos profetas, novos evangelistas. Se você concorda conosco, fique conosco. Porque o que está sendo pregado sobre Yahshua, o que tem sido pregado, é diferente disto. É que é só Yahshua, não tem ninguém é coluna, ninguém é apóstolo, ninguém é profeta, ninguém é evangelista, ninguém é pastor. Compreende o que eu quero dizer? É um trabalho totalmente desarrumado. Você crê que a obra do Pai é assim, desarrumada? Nós cremos que não. Nós cremos que a obra do Pai deve ser tudo feita com decência e com ordem. Concorda? E então nós aparecemos, o Pai nos levanta nesta obra de Yahshua para despertar em algumas verdades que têm sido distorcidas. Como, por exemplo, de que é só Yahshua que a gente tem que seguir, não deve crer no que os apóstolos disseram, ensinaram, e não tem apóstolo hoje, não tem diácono hoje mais, como houve no passado. Não existe hierarquia.
Eu vi uma pessoa que está à frente do trabalho de Alcha, que está já há algum tempo no trabalho de Alcha, dizendo que ele mesmo pregou contra a hierarquia. Ele mesmo andou pregando contra a hierarquia de Alcha. Hierarquia que Alcha colocou através do Ruha, do Espírito. Porque o Espírito Santo, segundo o próprio Alcha, receberia do que é dele. E Alcha falou: vou rogar ao Pai e ele vai enviar o Consolador. Ele não falará de si mesmo, mas falará de mim, porque receberá de mim. Então foi Alcha que deu a ordem para quem? Para o Espírito Santo, o Ruha Hudshua, para que ele distribuísse os dons. Você crê nisso? De primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, visando o aperfeiçoamento da obra. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 11 e 12. O Espírito Santo recebeu de Alcha esse mandamento, essa ordenação. E agora nós vemos alguém dizer que pregou para os irmãos contra a hierarquia. Não há hierarquia. Não há, nesta pregação de Alcha, não há hierarquia. Aí você fala, então não é a igreja, não é a Rolial de Filadélfia. Porque a Rolial de Filadélfia, tanto como a de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, né? A Filadélfia, a própria Laodiceia, todas essas sete regiões eram cidades, e todas essas 7 cidades haviam um povo, havia parte do corpo de Alcha, mas todas elas havia um anjo. Está escrito isso: ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Deu para você entender? Havia um anjo ou não havia em cada Rolial dessa? Aí vem alguém e fala que todo mundo é igual, ninguém é diferente, todo mundo é igual, não há hierarquia, não há anjo. É a igreja que não há anjo, não tem um anjo. O mensageiro. Sabemos que anjo é mensageiro, né? É o mensageiro. Cada Rolial havia. Então o trabalho que tem sido pregado, tem sido feito pela internet, por alguns irmãos, escandaliza a obra de Alcha. Fico com vergonha de saber que existe pessoas que não defendem o nome de Alcha, mas conhece a palavra, e vê tal afirmação, pregar contra a hierarquia, contra anjos humanos na obra de Alcha, contra os anjos que havia nas 7 igrejas. Mas não era só anjos. Você vê lá, os anjos eram os apóstolos. Os anjos eram os apóstolos, é aqueles que ficavam na frente. Esse é o mensageiro. É aquele que a palavra falou assim, primeiramente apóstolos. Eles são os mensageiros. Então, meu querido, vir a público, ou seja, gravar vídeo e enviar, fazer postagem,
desacreditando os irmãos, fazer os irmãos desacreditar na Escritura, de que não tem um anjo responsável, um apóstolo responsável. Não há. E depois de apóstolo vem o quê? Profetas. Não há. No movimento de Alcha hoje, pregado, não há um profeta de Al que revela o que ainda vai acontecer. Não tem. Isso é uma comprovação de que não há dom, não há crença da parte dessa pessoa. Não há crença. Há um certo conhecimento bíblico, mas não há dom. Vou contar uma coisa para você. O que é dom? O que é dom de profeta? Tá bom? Vou dar um testemunho aqui para você entender. Certa vez, eu estava no culto e uma pessoa então me procurou e queria uma oração por visão. Eu oro por visão. Como profeta, eu tenho o dom do profeta da visão, tá bom? E aí eu estava ali orando. Isso acontece demais na minha vida. Quem me conhece sabe disso. O Criador me revelou. Era noite. E o Criador me revelou o que aquele homem queria. Ele falou: olha, peça para o Pai revelar para mim algo assim, que eu estou precisando. Mas não falou o que também, não precisa falar. Não precisa falar para mim o que a pessoa precisa. Eu simplesmente fecho os olhos e vejo. O Pai revela por visão, eu chamo de sinais. E ali eu estava então, com os olhos fechados na frente da pessoa, e eu vi um caminhão parar diante do trabalho dele. Ele mexe com sucata, né, até hoje. E eu vi um caminhão parado à noite, eu com os olhos fechados. E eu disse a ele: olha, depois eu disse a ele o que eu vi, tá? Vou continuar. E eu vi uma pessoa descer do caminhão, de camiseta regata branca, uma pessoa baixa, forte, e disse assim: vou levar tudo que está nessa sucata aqui. Quem é o proprietário aqui? E eu então terminei a visão e disse para ele: olha, eu acabei de ver uma pessoa que disse que amanhã o homem não falou na visão que era amanhã não, tá? Só para você pegar a visão aí. Eu disse que eu vi um homem que desce do carro, de um caminhão, na frente da sua sucata. E amanhã, eu disse para ele, ele disse que levaria tudo o que você tem aqui. Tudo o que você tem lá consigo acumulado. Aquele homem ficou alegre, terminou, a esposa do seu lado, ouvindo a revelação, foi trabalhar. Quando foi de manhã, o irmão dele, ele é sócio do irmão na época, o irmão dele o chamou: vamos trabalhar. Foi para outra cidade. O telefone desse homem tocou lá onde ele foi. Cortar um carro lá, um carro velho, batido, e trazer as peças para revender na sucata. E enquanto ele estava lá, o telefone dele tocou no bolso do irmão dele, que também é um evangélico afastado, um
desigrejado. E aconteceu algo. O telefone tocou no bolso dele e quem atendeu foi o irmão, né? O celular estava no bolso do irmão, mas foi a esposa do dono do telefone, do proprietário do telefone, que atendeu, que estava falando no celular. E ela falou: cunhado, chama meu esposo aí. Por quê? Está ocupado. Chama ele e diga que aquele homem que o apóstolo Sandoval falou, que viria com um caminhão branco, de camiseta branca, baixinho mesmo, está aqui na sucata agora de manhã. E disse que quer levar tudo o que tem aqui. Fala para ele vir logo, venha logo para cá. E quando chegou, tudo se confirmou. E o homem levou tudo o que tinha ali. O que é isso? É o dom da visão. É o dom espiritual. E são muitas e muitas histórias que temos acumuladas para contar. Se for possível, em cada momento a gente contar uma, seria bom. Mas o dom de profeta está em pleno vigor entre o povo de Al na terra. Eu não sou o único que tem dom. Tem muitas pessoas de dons, com dons, no meio do povo de Alcha. Mas o que eu quero dizer, povo de Alcha, é que os irmãos que estão pregando em Alcha hoje não estão anunciando isto. Não estão dando liberdade para o meu irmão, para a minha irmã, que é profeta, meu irmão que tem o dom de pastor, exercer a função. Ora, porque assim como tem o dom do profeta, na palavra fala, Efésios 4, versículo 8 a 11, né? Primeiramente apóstolos. Entre o povo de Alcha não tem apóstolo, tem? Então não é Filadélfia, não é nem Esmirna, nem Tiatira, nem Filadélfia, não é nada disso. Porque tem que ter o anjo. E primeiramente o que? Chamado de quê? Primeiramente apóstolo, emissário. Não é isso mesmo? Mas não tem. Não existe. Segundo, profeta. Tem? Não tem. E aquela pessoa que diz que é profeta, profetiza, mas não acontece, não se cumpre. O que ele fala que vai acontecer tal dia, vira motivo de chacota na internet. Não estou criando nem inventando, é o que a gente testificou e assistiu. E você que serviu Yalcha, viu o nome de Yalcha escandalizado. Você imagina uma pessoa que está agora estudando o nome de Yalcha com alguém. Aí vem um irmão do nosso meio, de Yalcha, e fala uma profecia aqui para todo o Brasil. E essa profecia não acontece. O nome de Yalcha não é escandalizado? É. Os outros querem um pezinho para falar mal de nós. Só querem um pezinho para falar mal de Yalcha, para não deixar as pessoas conhecerem Yalcha. Aí vem alguém e fala que Yalcha vai voltar tal dia. E Yalcha não voltou. Quantas vezes que ele já marcou? Então é muito sério isto. Nós não podemos realmente ficar calado quanto a isso. Nós precisamos orar pelo irmão, ajudar nosso irmão, ajudar todos, uns os outros. Estamos aqui para isso. E você pode contar comigo.
Pode contar comigo sim, meu irmão, minha irmã. Nós somos irmãos em Yalcha. O que a palavra fala que uns se reúnem, eles se reuniam, um tinha salmo, não é isso que fala? Um tem doutrina, outro tem visão. Faça todos conforme o Ruha do Pai conceder. Então o irmão que é profeta, o irmão é profeta de Yahweh. Pode vir, irmão, se você tiver a visão, é de Yahweh, o Pai quer passar, pode passar. Agora, meu irmão, tem que ser de Yahweh mesmo, tem que se cumprir, para não virar motivo de chacota. Ai daqueles por quem vem o quê? O escândalo. Seria bom não ter o que nem nascido. Não é isso mesmo? Então nós não podemos também, quero dizer, que abrir mão dos dons entregue ao Espírito Santo, Ruha, Rodishua, né? E apóstolos é um dom, profeta é dom, existe hoje no povo de Yalcha. Evangelista é dom, pastor também é dom. Aí o irmão pregou para todo irmão lá que Yahweh é o único pastor, só Yahweh é o pastor. É isso mesmo, irmão? Aonde é que está isso, irmão? Irmãos, Hebreus, Yaldim, Hebreus, livro de Hebreus, quem fala hebreu, né? É pejorativo, é Yaldim, né? Yaldim, povo de Yal, tá? Yaldim, capítulo 13, verso 6. O que diz lá? Obedecei vossos pastores. Obedecei vossos pastores. Pega a escritura agora. Pega a escritura. Obedecei vossos pastores. Não dá para você ver aqui que é distante e a letra é pequena. Mas está aqui. Obedecei vossos pastores. Hebreus 13, versículo 6. Então, meu amado irmão, nós podemos pregar a Yalcha e ir contra o que está escrito na Escritura e sustentar essas palavras? Eu acredito que não. Nós não podemos ir além do que está escrito. Além do que está escrito, nós temos que, não podemos esquecer, temos que ter o fundamento dos profetas, tem que ter fundamento, que nós falar, nos profetas e nos apóstolos. E os apóstolos em Hebreus, capítulo 7, Yaldim, 13, versos 6 e 17, fala de pastores no corpo de Yalcha, na Rolial primitiva do primeiro século. E nós estamos hoje aguardando Yalcha. E vamos falar que não tem pastores? Não tem pastores, não? Então não é o Rolial de Yahushua, ou de Yalcha. É Yahushua, Yalcha. Né? Nós sempre falamos aqui, Ial, tá? Ial, o pai, Yalcha, o filho. Yalshua, pode? Pode. Não, não pode. Pode sim, irmão. Porque Shá é um verbo, salvar, mas não é nome. Nós só não podemos traduzir. Se o verbo for nome. Tá bom assim? Mas Shá é o verbo salvar. Shuá é choro. Mas também é um verbo salvar. No hebraico
hoje, traduzido. É o hebraico, verbo salvar também. É muito importante nosso irmão entender. Mas Ial, Shuá é choro. Ial chorou. Não é problema você falar choro. Ial chora. Ial intercede, Ial que intercede, Ial que chora. O Ruha do Pai geme com gemidos inexprimíveis. Não se preocupe com Shá ou Shuá. O importante é o Ial. Esse é o nome próprio do Eterno. Aquele que invocar o nome será salvo. Não é o que invocar o verbo. Então não te preocupa com a questão do verbo. Shuá, Shá, salvar. Você pode falar Shá, pode falar Shuá, não tem efeito de salvação. É o que o apóstolo Sandoval diz. Agora Ial tem, tá? Pega a visão, tá bom? Todo aquele que invocar o nome será salvo. Se o verbo é Ial também, Ial é verbo, mas é nome, aí é diferente, não pode traduzir, tá bom? Tem variação não. Agora é importante entender isto, que Ial disse, Ial é Yausha, tá? Disse pelo Ruha, porque foi o Espírito que usou o escritor, de Aldim 13, 6 e 7. Obedecei vossos pastores. Então não há um só Yausha, ou seja, não há um só pastor Yausha. Não, ele é o grande pastor, o grande príncipe das ovelhas, o sumo sacerdote. Mas há aqueles que é chamado de pastores. Na Escritura falou isso aqui. Pastor é uma hierarquia. Não se pode, por exemplo, questionar a ação do Espírito. Se o Espírito, o Ruha do Pai, o Consolador, trouxe a revelação, porque Yausha o revelou. E quem se levanta contra a hierarquia de Yausha, se levanta contra o próprio Yausha. Deu para entender, meu irmão? Creio que você entendeu. Que o Eterno te abençoe. Você que chegou aqui, já pegou nosso falando. Depois nós voltaremos a falar mais, tá bom? O vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrando. Que o Eterno abençoe você. Eu quero fazer uma oração agora por você, que está ouvindo esse áudio. Fecha os olhos comigo e vamos orar. E vamos orar levantando as mãos santas, né? Diz a palavra, voltado para o lado de El-Shalom. Você sabia disso? Que tem que orar voltado para o lado de El-Shalom? Tá bom? Vamos orar. Criador eterno, Ial, nesse momento, na tua presença, eu peço que abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe esse homem, abençoe esta mulher, aonde ela estiver. Abençoa, Pai, aleluia, essa pessoa que está recebendo o ensinamento, que está aprendendo o nome pela primeira vez. Pai, tem muitas pessoas, Pai, desempregadas no Brasil, precisando, Pai, de uma porta de trabalho. Abra uma porta de trabalho para ele, abra uma porta de trabalho para ela. Uma porta de trabalho, Pai, de carteira assinada, ticket de alimentação, vale transporte, plano de saúde. Para essa pessoa que está desempregada, eu peço que abra uma porta para ela em nome de Yausha. Pai, também agora eu peço, Pai, que Tu abençoe quem está pagando aluguel no Brasil, quem está pagando aluguel e está ouvindo esse canal, está assistindo a pregação, a explicação do apóstolo. Pai, essa pessoa está pagando aluguel, quer uma casa própria,
Então agora eu abençoo ela agora, Pai, para que ela possa receber a casa própria dela. Aonde você estiver, meu irmão, eu creio, você crê, abra sua mão assim na direção dos céus, e o Pai vai colocar a chave na sua mão agora. Pai, coloca aí a chave na mão dele agora, a chave da casa própria agora. Eu peço que tu abençoe este homem, esta mulher, com a casa própria. Se ela se inscreveu já no programa Minha Casa Minha Vida, mas a casa dela não saiu ainda, que ela possa receber a chave da casa dela. Pai, nesse momento também eu quero orar agora, Pai, por quem está precisando se aposentar e não conseguiu se aposentar, que está buscando no INSS, da parte do governo, do estado, no âmbito federal. Ela quer se aposentar porque já está na idade, está no tempo de serviço e não conseguiu ainda. Eu quero pedir a aposentadoria dela agora para ti, em nome de Alcha, que abençoe esta mulher, abençoe esse homem, para ser abençoado agora. Eu profetizo, Pai, agora nesse momento, eu profetizo nesta hora, aposentadoria para essa pessoa. Eu profetizo, Pai, agora, o benefício na vida dela. Pai, agora em nome de Alcha, faz o milagre acontecer onde essa pessoa estiver. Assim como também eu te pedi, aquela porta de emprego, abra a porta de emprego para esse homem e para esta mulher, de carteira assinada, ticket de alimentação, vale transporte e plano de saúde. Pai, abençoa esta pessoa também. Agora eu peço, Criador, que tu cura agora, Yalcha, cura agora pelo poder da fé, pelo poder da imuná, cura esta pessoa que tem problema de enfermidade crônica, enfermidade contagiosa, enfermidade maligna, tumores, cânceres, problemas sérios de saúde, qualquer tipo de enfermidade, irmão, Yalcha cura. Eu tenho visto pessoa ser curada de câncer, pessoa ser curada de qualquer tipo de enfermidade. Pai, regulariza agora a diabetes que está alta, zera a diabetes nessa pessoa, zera a pressão alta agora, cura essa pessoa agora onde ela estiver ouvindo, Pai, assistindo esse vídeo. Seja abençoado, minha irmã, seja abençoada. E a palavra fala em Atos 3,16, que a fé que vem por esse nome dá perfeita saúde ao que crê. Então agora, Pai, dá perfeita saúde agora para essa pessoa que o apóstolo está orando. Pai, nesse momento eu quero orar agora pelo meu irmão, pela minha irmã, que está com ansiedade, com depressão, e está sofrendo com ansiedade e com depressão. Pai, nesse momento agora eu quero pedir agora a tua bênção na vida dela. Quero que tu abençoe essa pessoa, Pai, liberta ela. Essa pessoa, Pai, que está dentro de casa, presa, não sai, está com problema de ansiedade há muito tempo, problema de depressão há muito tempo, está presa dentro de casa, no quarto, não recebe ninguém, não sai, não tem vida social. Eu quero pedir uma libertação, para essa pessoa agora, em nome do seu filho Yalcha agora. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, atende a minha oração que eu faço a ti agora na terra. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher que está recebendo o nome de Yalcha na sua cidade, está recebendo o nome de Yal agora. Pai, esta pessoa aprendeu, aleluia, que o seu nome é Yal, que o seu nome do teu filho é Yalcha, o nome que tu deu para ele é Yalcha, né? Yal, mais o verbo salvar, Shá. Pai Todo-Poderoso, agora eu te peço nesse momento, atende nosso clamor. Pai, tem pessoas que estão com problema agora, está internada na CTI, está na UTI, está nas últimas, o coração está quase parando. Eu te peço nessa hora, intercedo por esse homem, intercedo por essa mulher, para que seja abençoado ele, seja abençoado ela, aonde estiver no Brasil. Pai, nesse momento tem pessoas deitada, foi atropelada agora no asfalto, está entre a vida e a morte. Pai, eu te peço agora a vida, eu profetizo agora o espírito de vida, que venha sobre essa pessoa agora, que está precisando de saúde, de vida. Pai, agora eu peço também por pessoas que estão
que sofreu derrame, sofreu AVC e está paralítica de um lado, ou não está tendo mais os movimentos. Pai, eu profetizo que os movimentos dela agora volte. Eu profetizo saúde para essa pessoa, para que ela possa andar normalmente. Pai, eu quero pedir agora por essa pessoa que tem problema de mioma, tem mioma e quer ser curada desse mioma, tem um câncer e quer ser curado desse câncer, tem problema de pulmão, pneumonia, problema de tuberculose, problema de pedra na vesícula, pedra nos rins, pessoa que tem problema de glaucoma, pessoa que tem problema de vista, de catarata, pessoas que têm muitos problemas, são tantas doenças, meu Pai. Eu te peço nessa hora, atende a minha oração por esse homem, por essa mulher, que estiver assistindo esse áudio, ali esse vídeo, estiver ouvindo o áudio, assim o vídeo, estiver nos acompanhando nesse canal. Pai, essa pessoa que está nesse canal, que está fazendo parte desse canal, que está ouvindo, assistindo esse canal, e está crendo na mensagem que o apóstolo prega, abençoa ele, abençoa ela, abra o entendimento dele e abra o entendimento dela, em nome de Alcha. Eu te peço, Pai, dê também, Pai, agora eu te peço para essa pessoa que não tem nada em casa para comer, esse homem, essa mulher que não tem nem pão, esse pai que não tem alimento para dar para a filha, para o filho, esta mulher que está, Pai, gestante, está passando mal, está com parto complicado, faça com que ela possa ter a criança em paz e saudável, que a criança possa nascer sadia e que a mãe possa sair bem do parto. Pai, nesse momento eu peço por quem está assim, passando fome hoje no Brasil, pessoas que estão passando fome, meu Pai, que não tem o pão para comer, crianças que estão indo para a escola de pé no chão, meu Pai. Tem crianças, Pai, que estão indo para a escola para comer só na escola, porque em casa não tem comida, meu Pai. Oh, meu Pai, eu peço agora, abençoa, Pai, essa família, abençoa, Pai, o brasileiro, abençoa, Pai, o estrangeiro que está no Brasil também, abençoa, Pai, todos nós brasileiros, povo seu, abençoa todo aquele, Pai, que está entrando em contato com a nossa fé, com a fé do apóstolo, com a fé em Alcha, que o apóstolo prega, e com a fé, Pai, aleluia, uma fé que nós pregamos que te agrada. Pai, se a minha fé te agrada, se a minha fé tem te agradado, opera milagre na vida de quem ouvir esse áudio. E quem ouvir esse áudio e assistir esse vídeo, seja abençoado, Pai. Se creu, se não creu ainda, Pai, faça com que essa pessoa venha a crer na mensagem. Nós pregamos pelo Ohave, por amor a Ti. Fica conosco, Pai, com ela agora, dá casa própria para ela, abençoa cada irmão e aldi nosso no Brasil, e que nosso povo possa crescer cada vez mais no Brasil, e Teu nome possa ser anunciado em toda a terra, porque naquele dia, um será Ial, e um será Seu nome. Em nome de Alcha, Pai, eu Te agradeço, assim seja e assim será. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que não se inscreveu no nosso canal, você possa se inscrever, dar o seu like, para que o YouTube possa nos indicar nosso vídeo para outras pessoas que vão precisar de oração, tá bom? Que Alcha te abençoe. Até o próximo.